Hoje teremos um relato apavorante sobre lobisomem. Será que o lobisomem que vem a seguir nesse relato era o mesmo lobisomem que atacou a família Oliveira em Ingazeira dos Afogados? Vamos descobrir juntos nesse relato. Pro relato, galerinha! O nosso primeiro relato de 2020 foi me enviado por ele, meu inscrito adorável, Fernando Aparecido da Silva. Vamos ao relato. Olá, minha diva de RP. Aqui quem vos fala sou eu, seu amigo e inscrito Fernando Aparecido da Silva. Saudações a você e a seus inscritos com muito carinho e respeito. Venho aqui relatar a você uma coisa sinistra que meu amigo Altério me contou. Sim, GRP, o mesmo Altério do caso do lobisomem Francisco. Altério tomou conhecimento desse relato, indo fazer uma visita até Afogados da Ingazeira e revendo velhos amigos e conhecidos. Meu amigo Altério também foi para São José do Egito, uma cidade próxima a Ingazeira, rever amigos, parentes, e lá descobriu algo que pode ser um vestígio do lobisomem Francisco GRP. Ali em São José do Egito, Altério encontrou seu amigo Edmundo, que contou para Altério que por volta de 1978 a 1980 rondava pela cidade um andarilho muito estranho, que muitos achavam que esse andarilho era louco. Sempre andava muito sujo e com cabelos desgrenhados. E esse morador de rua, ora dizia que se chamava Francisco, outras horas ele dizia se chamar José, e perambulava sempre às madrugadas pelas ruas e sempre arrastava consigo matilha de cães vira-latas atrás dele. Por onde ele passava, os cachorros latiam e mostravam os dentes. Todos ali na cidade achavam que o comportamento agressivo desses cachorros para com esse andarilho era porque ele usava trapos velhos e vivia para a rua. E esse andarilho costumava muito ir até a casa de uma vizinha que dava comida e roupa para ele. Ele era calado e quando encarava as pessoas, olhava as pessoas olho no olho, sem piscar. E isso dava medo e calafrio nas pessoas. Os cachorros da vizinhança latiam e rosnavam para ele, mas não o atacavam. Só que isso um dia mudou, GRP. Tinha um vizinho, que vou mudar o nome dele aqui por questão de segurança, e vou chamar esse vizinho de Jonas. Pois bem, o cachorro de Jonas cometeu o grave erro de avançar e atacar esse andarilho Francisco, mordendo o andarilho e machucando a sua perna. O andarilho bateu no cachorro que o atacara com um pedaço de pau e machucou o olho do cachorro. Então o seu Jonas, dono do cachorro, xingou o andarilho Francisco, que seria o suposto Francisco lobisomem. E os dois bateram boca e o seu Jonas, sem saber com quem estava mexendo, deu uma vassourada no andarilho Francisco. E aí virou aquela ladainha na rua de vizinhos, seguidos de um grande falatório. Essa vizinha, que sempre alimentava e dava roupas ao andarilho Francisco, se chamava Joana.
E Joana foi a única que acolheu o andarilho Francisco, dizendo que não adiantava xingar e agredir o andarilho, pois ele morava na rua e já tinha muitos problemas. E para ser bem sincero, GRP, Dona Joana foi a única que defendeu o andarilho Francisco, pois disse que a culpa não era dele e que o cachorro do Sr. Jonas foi quem mordeu o andarilho primeiro. O andarilho não teve escolha a não ser defender-se. No meio da confusão, o dono do cachorro, o Sr. Jonas, xingou a Dona Joana também e disse que o cachorro dele valia mais que um andarilho pobre e fedido que ficava enchendo o saco dos vizinhos. E essa encheção de saco era por causa da própria Dona Joana, que era solteirona e ao invés de arrumar um macho para subir em cima dela, ficava sustentando o vagabundo. Pois bem, GRP, a briga foi feia e Dona Joana, coitada, chorou pelas ofensas ditas a ela, enquanto muitos vizinhos davam risadas. O tal andarilho Francisco ficou tão nervoso que não quis nem comer. Dona Joana fez um curativo na perna dele que sangrava muito pela mordida e uma vizinha dela falou que a perna dele ia cair porque estava preta de sujeira. E repreendeu Dona Joana, dizendo que fazer curativo naquele homem era perda de tempo e que quando o andarilho Francisco tomasse uma pinga, curaria esse machucado, e deu uma baita risada. O andarilho Francisco agradeceu a bondade de Dona Joana e disse a Dona Joana que ela lembrava muito sua mãe, que era uma pessoa muito boa assim como ela. E após dizer essas palavras, o andarilho Francisco foi embora. Pois bem, GRP, ninguém fica sem chumbo grosso por causa das maldades e ofensas. Morador de rua ou não, todos merecem respeito, você não acha, minha amiga? E a partir desse dia, o primeiro a dançar foi o cachorro do seu Jonas, que latiu muito numa certa noite. E pela manhã ninguém mais avistou o cachorro. E quando os meninos foram numa mata ali próxima das casas pegar manga, encontraram um cachorro estraçalhado. O dono do cachorro, seu Jonas, ficou muito nervoso e xingou Dona Joana, falando que foi o namorado andarilho dela que tinha matado o seu cachorro. Dona Joana trabalhava de enfermeira e muitas vezes chegava à noite em casa. E teve uma vez que os sobrinhos do dono do cachorro morto a seguiram na rua de moto, xingaram Dona Joana e jogaram até a moto em cima dela e falaram que ela e seu andarilho mereciam apanhar até a morte. Dona Joana era solteira e morava sozinha e ficou com muito medo que eles fizessem mal a ela. Então foi a polícia que nada fez para ajudá-la, pois disse que ameaças não é crime. Em uma certa noite, quando Dona Joana saiu do trabalho com medo, pois tinha que percorrer um longo pedaço a pé sozinha até chegar em sua casa, Dona Joana encontrou no meio do caminho o andarilho Francisco, que disse a ela que acompanharia ela até a sua casa. Ela poderia seguir tranquila em sua frente e ele a acompanharia ao longe. Caso acontecesse alguma coisa com ela, ele a ajudaria. E assim, GRP, o andarilho Francisco fez. Dona Joana foi caminhando, enquanto o andarilho Francisco seguia Dona Joana ao longe. E viu que quando Dona Joana passou na frente da casa do vizinho Valentão, os sobrinhos dele começaram a ofender a pobre Dona Joana e falaram coisas vulgares e de baixo calão, daquelas que não se deve falar a uma mulher. Aí, GRP, o problema deles começou. Foi a partir dessa atitude.
Um dos sobrinhos do Sr. Jonas Valentão, que gostava de humilhar e maltratar a inocente Dona Joana, foi assassinado violentamente. Sua cara foi destruída. Só conseguiram reconhecer ele pelas roupas e pela moto. Dizem que a distância entre a moto e o local aonde seu corpo for encontrado era uma distância de 50 metros e tinha um rastro de sangue que percorria essa distância. Ele teve o rosto e a garganta toda rasgada. Depois foi a vez de um dos irmãos do moço falecido, que também maltratava e humilhava a pobre Dona Joana. Esse moço apanhou muito de um homem dias depois da morte de seu irmão. Esse homem o pegou por trás e o espancou violentamente, dando mordidas tão profundas que arrancou pedaços de carne do dedo e dos braços do rapaz. A surra foi tão forte que o rapaz teve um dos olhos furados durante o ataque, que só não foi fatal porque umas mulheres vinham caminhando e presenciaram o ataque, começando a gritar feito loucas. Falaram que viram um homem muito grande, todo preto, agredindo o rapaz, mas por causa da iluminação ruim da rua, não tinham como descrever esse homem. A vizinha de Dona Joana, a mesma que foi maldosa nos comentários referente à ajuda que Dona Joana dava ao andarilho Francisco, ficou com muito medo porque uma noite alguém ou alguma coisa tentou entrar na sua casa dando murros nas portas e nas janelas, quebrando a porta dos fundos e entrando na casa. E essa vizinha só não morreu porque se trancou no banheiro e começou a gritar pedindo socorro e espantou o invasor que quebrou toda a casa da vizinha e matou seus 3 cachorros. O vizinho Valentão, o seu Jonas, que bateu no andarilho Francisco, o suposto lobisomem, dono do cachorro e tio dos rapazes, ao qual um rapaz foi morto e o outro espancado, ficou muito esperto com toda a situação, principalmente depois que um vizinho dele o avisou que viu o andarilho da briga num final de tarde, entrando numa mata perto do bairro. E foi aí que o seu Jonas passou a achar que era esse andarilho Francisco que estava por trás dos problemas e das tragédias que estavam acontecendo. E fez novas ofensas e ameaças a Dona Joana, falando que o macho dela, o tal andarilho Francisco, estava rondando por ali na casa dele, e que se ele descobrisse que fora esse andarilho que matara seu sobrinho e furar o olho do outro sobrinho, ele mesmo mataria Dona Joana e seu macho andarilho. Mas a desconfiança do Sr. Jonas não durou muito. Ele passou a ficar de vigia à noite e, muito esperto, nem de casa saía mais. E chegou a arrumar um cachorro muito grande, um cão pastor alemão, para proteger a sua casa. Mas numa noite, sua casa foi atacada por algum bicho que matou novamente seu cachorro. Os animais travaram uma briga na madrugada, mas o pastor alemão tomou a pior e morreu. Seu Jonas, muito revoltado, enterrou o cão no fundo do quintal. Mas dias depois, em uma manhã, encontrou o seu cão desenterrado e parte do corpo devorado, e o que sobrou todo espalhado pelo quintal. Logo os vizinhos começaram a comentar que estava correndo um bichão pela região, um lobisomem. Dona Joana também já estava ficando com medo da situação e ficou mais ainda quando uma noite, chegando do trabalho, viu um vulto no quintal da vizinha fofoqueira e olhando por cima do muro para ela. Segundo ela, não dava para dizer se era gente ou se era animal de tão grande e esquisito que era. Dona Joana, com medo, não entrou em casa e foi pedir socorro na casa de um vizinho na rua de cima, que também, por sua vez, não quis ir na casa de Dona Joana ver o que era.
e Dona Joana se viu obrigada a pousar na casa do vizinho. Mas naquela noite, sua vizinha fofoqueira passou um sufoco grande, com alguma coisa rondando sua casa e quebrando o vitrô da cozinha, e levando embora um pedaço de carne de porco que estava descongelando em cima da pia. A vizinha fofoqueira gritou por socorro, mas ninguém a socorreu por medo. No dia seguinte, a conversa se espalhou pelo bairro. Dona Joana, com medo, disse que ia embora, pois era sozinha e estava apavorada. Dona Joana foi trabalhar e no meio do caminho encontrou o tal andarilho Francisco, que a acompanhou até o seu trabalho. E ambos foram conversando. Então, Dona Joana falou do medo e do susto que tinha passado na noite passada. E foi aí que o tal andarilho Francisco disse para ela bem confiante: não tenha medo do bichão que corre à noite pela sua vila. Ele não vai te fazer mal nenhum. Mesmo que a senhora venha ver ele frente a frente, não vai fazer mal à senhora, Dona Joana. Ele só faz mal e mata gente que não presta. Dona Joana, então, falou para o tal andarilho Francisco da ameaça de morte do vizinho valentão, o seu Jonas, e que era para ele evitar de aparecer no bairro dela, que ela continuaria ajudando ele, mas ele deveria ficar longe do bairro. Ela daria um jeito de ajudá-lo ao longe. E foi aí que o andarilho Francisco disse a Dona Joana: eu não tenho medo desse tal Jonas. Muitas pessoas já tentaram me matar, mas nunca conseguiram. Não se preocupe, está tudo sob controle. Depois daquela conversa com o andarilho Francisco, Dona Joana não viu mais aquele bicho espreitando o muro. E disse para um vizinho que sentiu arrepio quando o andarilho Francisco disse a ela que o bicho só atacava pessoas ruins. Ela disse ao vizinho que sentiu que esse andarilho, que ela sempre ajudou, ou sabia quem era o bichão, ou ele mesmo virava o tal bicho. Dias depois, de RP, surgiu um bochicho dos vizinhos. E esse bochicho fez com que a vizinha fofoqueira de Dona Joana abandonasse sua própria casa. Uma vizinha da frente disse a Dona Joana que um bicho muito estranho ficava durante a noite como se tivesse montado guarda no portão da casa dela. Já tinha visto aquela coisa horrível umas 3 vezes e que se alguém ou um carro passasse pela rua, aquele bicho pulava o muro de Dona Joana para dentro de casa e se escondia. Então, uma madrugada, Dona Joana ficou espiando pela janela da sua sala e pôde ver que não era mentira, GRP. Um bicho que só Deus sabia o que era. Ficava lá e, segundo Dona Joana contou, o bicho estava no portão de sua casa de costas e, de repente, olhou para trás, bem em direção da onde Dona Joana estava a olhar, escondida. E então aquilo pulou o portão e veio bem na sua janela. Ela, com muito medo, saiu da janela e se trancou no quarto e passou a noite orando, acordada. Os vizinhos, todos muito assustados, não sabiam mais o que fazer, não saíam mais de casa à noite e quem tinha condições se mudou de lá. O vizinho dela, o valentão Jonas, também acabou sumindo do bairro com sua família. Segundo dizem, andavam roubando o pão e o leite do seu portão que a padaria sempre entregava na madrugada. Então ele combinou com o entregador que assim que entregasse o pão e o leite, o entregador tinha que tocar a campainha, para que assim o seu Jonas fosse buscar. E assim aconteceu. E quando o seu Jonas estava saindo da sua casa, que ficava bem nos fundos do terreno e distante do portão, dirigindo-se assim ao portão, viu a sua árvore de figueira balançando.
Achou que era o vento e, quando estava se aproximando do portão, viu uma figura se erguendo de duas bolas amarelas, olhando para ele, seguido de um ronco tenebroso. O bichão avançou nele, rasgando seu braço e o ombro, e o seu Jonas gritou de desespero. E dava para ouvir os gritos do seu Jonas no bairro todo. Então o seu Jonas conseguiu se desvencilhar do bicho e correu para dentro de casa. As marcas de garras ficaram na porta da sua casa e o bicho tentou entrar e não conseguiu. E o rapaz que entregava o leite disse que, ao fazer as entregas, estava na parte de cima da rua do seu Jonas e viu um troço muito esquisito pulando o muro e ficando de pé, o encarando e andando como gente em direção ao matagal da rua de baixo. O susto dele foi tão grande que ele não fazia mais entregas na madrugada. E o vizinho valentão, o seu Jonas, sumiu da cidade com sua família. Até aonde ficaram sabendo, ele teve problemas sérios de infecção por causa do ferimento do bichão. E o seu braço direito perdeu o movimento, ficando assim mais fino que o outro braço. Dona Joana, depois disso tudo, foi com uma amiga numa cartomante, que disse a ela que tinha um homem em seu caminho, muito perigoso, e que esse homem tinha um mal muito grande com ele, e que todo cuidado ainda era pouco, pois ele tinha sentimentos por Dona Joana. Mas se ele se declarasse para Dona Joana e ela o recusasse, seria muito perigoso, pois ele era amaldiçoado e sua sina era ruim e pesada demais. Então a mulher ensinou a Dona Joana a fazer um trabalho para afastar esse homem sem problemas, porque se Dona Joana o magoasse ou o ofendesse, o tal homem seria um problemaço na vida dela. Ao ponto que, se Dona Joana tivesse um dia um companheiro que não fosse ele, seria a morte certa para o novo escolhido. Dona Joana fez o trabalho e o tal andarilho Francisco a procurou mais algumas vezes. E num belo dia disse para Dona Joana que tinha coisas para resolver e que iria sumir por um tempo. E quando ele voltasse, iria procurar Dona Joana para que eles pudessem conversar. Então, Dona Joana, após isso, voltou na cartomante, que disse para ela: minha filha, mete o pé na estrada e some, porque ele tem sentimentos por você. E quando voltar da onde foi, vai se declarar. Vende sua casa ou some dela, porque ele vira o bicho, ele vira um lobisomem e tem muitas mortes nas costas. E se você ficar com ele uma única vez, será para sempre dele. E eu não posso mais fazer nada por você, porque 3 dias depois do trabalho que fiz para você, esse demônio veio aqui na porta da minha casa. Não teve força para entrar, mas chamou 3 vezes pelo meu nome. Isso já é um aviso para mim, minha filha. Tenho que tomar cuidado. Agora é com Deus e com você. Dona Joana seguiu o conselho da cartomante, vendeu sua casinha e saiu do trabalho, sumindo assim no mundo. Tempos depois, quem comprou sua casa foi um casal de idosos que também não ficou por muito tempo na casa, pois diziam que a casa era assombrada, porque sempre as janelas e as portas amanheciam todas arranhadas e seus animais de estimação todos sumiam. Será, JRP, que esse tal andarilho Francisco era o mesmo do caso da família do Altério, meu amigo? Porque a cidade de Ingazeira é próxima à cidade de São José do Egito. Será coincidência ou o tal andarilho era mesmo o Francisco Lobisomem? Isso acho que só Deus poderá responder. Abraços a você e a todos os seus inscritos, e que Deus ilumine e guie os caminhos de todos vocês, derramando paz, misericórdia e muita harmonia a
todos nesse 2020 que se inicia. Fiquem com Deus, Fernando Aparecido da Silva. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Fernando Aparecido da Silva, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, meu amigo querido, um resto treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.